Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nesta série Respira 22, você conhecerá um pouco mais sobre proteção respiratória. E hoje você conhecerá o que é ensaio de vedação, conhecido como fit test, os tipos de ensaio de vedação permitidos pelo PPR da Fundacentro. Conhecerá também o que é o ensaio de verificação, conhecido como fit check, e também verá as vantagens e desvantagens dos ensaios de vedação. Vamos conhecer mais sobre a vedação dos respiradores? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A avaliação da vedação adequada de um respirador no rosto de cada usuário é parte essencial de um PPR, ou seja, todo usuário de respirador com vedação facial deve ser submetido a um ensaio de vedação para determinar se o respirador que foi selecionado se ajusta muito bem ao seu rosto. E isso é muito importante. Por isso, os respiradores que possuem cobertura das vias respiratórias com vedação facial, como por exemplo a peça 1/4 facial, a semifacial filtrante, mais conhecida como PFF, a peça semifacial reutilizável, a facial inteira e capuz com peça semifacial em seu interior, devem ser submetidos aos ensaios de vedação, pois somente assim proporcionarão proteção adequada se vedarem de modo satisfatório a face do usuário, isto é, se forem aprovados nos ensaios de vedação. É muito importante que o ensaio de vedação seja realizado antes do primeiro uso do respirador, ou seja, que ele seja conduzido por uma pessoa competente e experiente, com conhecimentos de proteção respiratória. Esse condutor, ele não pode ser apenas um operador do equipamento indicado no protocolo. Ele deve ser um agente ativo na realização dos ensaios de vedação. Vale lembrar também que o resultado do ensaio de vedação deve ser usado, entre outros parâmetros, na seleção de tipo, modelo e tamanho de um respirador para cada usuário da organização. Isso é muito importante. Até agora falamos sobre a importância dos ensaios de vedação, mas afinal de contas, o que é mesmo um ensaio de vedação? Vamos conhecer? Então vem comigo que eu vou te mostrar. De acordo com o PPR da Fundacentro, o ensaio de vedação é um ensaio que deve obedecer a um procedimento padronizado com a finalidade de avaliar qualitativa ou quantitativamente a selagem oferecida por um modelo e tamanho específico de respirador no rosto de um usuário. Ele é feito em uma sala fora da área de risco, isso é muito importante, onde se determina a capacidade do usuário em obter uma selagem adequada, ou seja, tem a finalidade de avaliar a vedação de um respirador específico que foi submetido a um ensaio de vedação no rosto de um dado indivíduo. Existem dois tipos de ensaio de vedação permitidos pelo Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Temos um ensaio qualitativo, que é um ensaio baseado na resposta sensorial à substância que é utilizada, ou seja, um ensaio que depende da resposta do usuário do respirador, e nesse caso, o PPR da Fundacentro recomenda 3 opções de ensaios qualitativos, que são os ensaios que utilizam o vapor de acetato de isoamila, mais conhecido como óleo de banana, névoa de sacarina, névoa de bitrex ou fumaça irritante. O mais utilizado hoje é o ensaio com névoa de sacarina. E o outro tipo de ensaio de vedação é o quantitativo, que é um método que utiliza um instrumento para quantificar a vedação da cobertura das vias respiratórias na pele do usuário. Ou seja, um método que não depende da resposta do usuário, ou seja, é independente. É possível realizar um ensaio de vedação quantitativo da seguinte forma: ensaios permitidos pelo Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, aquele que utiliza um instrumento para medir a concentração da substância de ensaio. Temos também aquele que, através de um contador de núcleo de condensação de aerossóis do próprio ambiente, utilizando um equipamento chamado porta-couch, ou aquele que utiliza equipamentos que controlam a pressão negativa dentro da peça facial. Então veja que é muito importante a gente ficar atento aos procedimentos desses ensaios de vedação. Sendo assim, todos os respiradores
com vedação facial, independente do modelo de operação, do modo de operação, seja ele de pressão negativa ou de pressão positiva, devem ser submetidos a um ensaio de vedação, além de permitir ao usuário também a possibilidade de escolher o respirador mais confortável entre os vários tamanhos e modelos de equipamentos que são fabricados hoje. Agora que você conhece o que é o ensaio de vedação e quais são os tipos, que é importante, vamos conhecer o que é o ensaio de verificação, que é mais conhecido como fit check. Então vem comigo que eu vou te mostrar. O ensaio de verificação, ou fit check, é um ensaio rápido feito pelo próprio usuário antes de entrar na área de risco ou repetido na própria área, cuja finalidade é verificar se o respirador está ajustado corretamente à sua face. Ou seja, o usuário deve saber colocar o respirador no rosto sem que qualquer pessoa o auxilie e realizar a verificação de vedação. Existem duas formas ou tipos recomendados pelo PPR da Fundacentro para se verificar o ajuste do respirador no rosto. Nós temos a verificação que utiliza o método da pressão negativa e também podemos utilizar o método da pressão positiva. Então preste bem atenção. O método da pressão negativa pode ser usado com os respiradores purificadores de ar ou também com os respiradores de adução de ar equipados com cobertura das vias respiratórias que possuam contato facial. É difícil fazer esta verificação nos respiradores que não possuem válvulas, como por exemplo alguns respiradores descartáveis. As aberturas de entrada de ar, os filtros, são bloqueadas completamente pela palma da mão ou colocando um selo na entrada do filtro ou estrangulando a traqueia ou a mangueira do próprio equipamento, se for o caso. O usuário deve inalar suavemente e segurar a respiração por alguns segundos. Se a peça facial aderir ao rosto e permanecer por alguns segundos, pode-se afirmar com razoável segurança que a vedação dessa peça facial é satisfatória. Bacana, não é mesmo? Já o método da pressão positiva, ele também pode ser usado em respiradores que possuem cobertura das vias respiratórias com contato facial e que possuem válvula de exalação. Isso é importante. Esta válvula deve ser bloqueada e o usuário deve exalar, nesse caso, suavemente. A vedação será considerada satisfatória quando o usuário sentir uma ligeira pressão dentro da peça facial e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação entre a peça facial e o rosto do usuário. Interessante, não é mesmo? Mas lembre-se, a verificação de vedação não substitui os ensaios de vedação qualitativos ou quantitativos que são permitidos e recomendados pelo PPR da Fundacentro. E se a verificação de vedação reprovar o respirador, deve ser escolhida outra peça facial e os procedimentos devem ser repetidos. Agora vamos conhecer algumas vantagens e desvantagens dos ensaios de vedação. Vamos lá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Alguns critérios de aceitação do respirador devem ser observados na realização dos ensaios de vedação. Ou seja, nos ensaios de vedação qualitativo, o respirador é considerado com vedação aceitável quando o usuário não consegue detectar a presença do agente de teste que foi utilizado através do odor, sabor ou irritação, enquanto realiza os exercícios especificados. Já nos ensaios quantitativos, o valor do fator de vedação deve atender aos requisitos do PPR da Fundacentro. É importante observar e consultar esses valores. Dessa forma, é importante realizar os ensaios de vedação e saber que eles também apresentam algumas vantagens e desvantagens. Quer ver? Por exemplo, normalmente, os ensaios qualitativos, que são mais fáceis de serem realizados e utilizam equipamentos que possuem um custo menor, é uma vantagem, mas não são inteiramente confiáveis, visto que depende da resposta subjetiva do usuário. Agora, quando se trata do ensaio quantitativo, a grande vantagem é a independência das respostas do candidato. Os ensaios quantitativos
são indicados sobretudo quando o trabalhador necessita de proteção contra agentes químicos muito tóxicos ou a existência de condições IPVS no local de trabalho. É muita informação, não é mesmo? Foi ótimo ter você aqui, conhecer um pouco mais sobre proteção respiratória. Nos vemos na próxima aula e até breve. Tchau, tchau!